Amém. Bem, vamos fazer aqui uma recapitulação daquilo que vimos até aqui. Tiago estava fazendo basicamente 5 grandes argumentações nessa epístola, fazendo uma releitura do cristianismo bíblico. Ao que tudo indica, o cristianismo, como ele foi plantado pelos ensinos de Jesus, comunicados pelos apóstolos, no decorrer do tempo, em algumas regiões, em algumas igrejas, ele foi perdendo força, ele foi perdendo a sua identidade, ele foi perdendo a sua característica essencial. E nesta epístola temos a oportunidade de, juntamente com Tiago, de fazer uma revisão, uma reforma do cristianismo bíblico. Ele argumenta, o seu primeiro argumento no capítulo 1, é que o verdadeiro cristianismo ele suporta provas e tentações contra a fé. Seu segundo argumento no capítulo 1 até o capítulo 2 consiste em obedecer a palavra de Deus e não somente ouvir. Se nós ouvimos e temos avidez por ouvir a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós não temos a mesma disposição para atender, para obedecer a palavra do Senhor, então a nossa base de fé, ela está muito comprometida. E Tiago, ele é bastante assertivo ao dizer que a fé, quando não acompanhada por obras, é uma fé morta, ou seja, ela é inoperante, infrutífera. Ela não é confirmada como sendo verdadeira, porque a fé verdadeira produz em nós fruto de justiça, de bondade. A verdadeira fé, ela nos conduz, ela nos impulsiona, ela nos convence, ela nos constrange a obedecer ao Senhor, a nos submeter a Deus. O terceiro argumento dele se encontra no capítulo 3, todo o capítulo 3. O verdadeiro cristianismo se baseia na sabedoria divina, não em filosofias humanas. O cristianismo bíblico, ele é bíblico porque ele está fundamentado na palavra do Senhor. Então, as nossas bases, elas se encontram na palavra do Senhor, não em opiniões alheias à palavra de Deus ou qualquer outra filosofia humana. O verdadeiro cristianismo, ele é baseado na sabedoria divina, a sabedoria que é lá do alto, assim como revelada nas Sagradas Escrituras. No capítulo 4 vimos que Tiago argumenta a favor de que o verdadeiro cristianismo é aquele que se humilha diante do Senhor. Ele não é arrogante, ele não é petulante, ele não é autônomo em relação à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Ele se humilha diante do Senhor. Aliás, se nós não nos humilharmos diante do Senhor, nós não temos a menor condição de basear a nossa vida na sabedoria de Deus, muito menos em obedecer a palavra do Senhor, e também nós não teremos, por isso, condições de suportar perseverantemente as provas e tentações que nos alcançam na vida terrena. O último argumento dele é que o verdadeiro cristianismo ele é abençoado por tudo o que ele já argumentou aqui, e porque ele é abençoado, ele serve para abençoar outras pessoas. E basicamente Tiago mostra que para que sejamos bênção na vida dos outros, nós temos que ser tratados, nós temos que ser reformados, nós temos que ser confrontados, santificados. Então é isso que nós vimos aqui a partir do capítulo 5, verso 1, e vamos seguir até o último verso 20 deste capítulo. Então, considerando aquilo que nós vimos no nosso último estudo, Tiago tinha acabado de advertir os cristãos em geral contra o orgulho, a maledicência e contra a autoconfiança arrogante, aquela que faz planos, projetos, que planeja a sua vida, mas em completo desprezo da vontade de Deus. Ele advertiu, principalmente no último estudo que nós vimos aqui, capítulo 5, verso 7 até o verso 11, aqueles que eram mais ricos e, talvez por causa da sua própria riqueza, influentes, poderosos, quanto às desventuras que sobrevirão. Pessoas poderosas, elas são persuadidas a acreditar que a vida, suas circunstâncias, sua proteção, sua saúde, sua prosperidade, tudo é resultado do seu próprio mérito. Não considera a vontade de Deus. Estes arrogantes, pretensiosos, jactanciosos, que desprezam a vontade de Deus e vivem como se Deus não existisse, sem o menor temor diante do Senhor, Tiago faz aqui uma severa advertência. Olha, contra vocês vem um julgamento. Então ele faz aqui esta advertência. Então no estudo anterior vimos que ele dirigiu suas últimas palavras aos mais vulneráveis, pois estavam sujeitos aos sofrimentos presentes causados pelos ricos e influentes,
A expectativa era de que fossem pacientes no meio de todos aqueles sofrimentos, aquelas opressões que eles estavam passando, tendo em vista a promessa da vinda de Cristo e da sua justiça. Jesus ensina no Evangelho de Mateus que quando nós sofremos, e Paulo também ensina isso no capítulo 12 da Epístola aos Romanos, que a vingança pertence ao Senhor. Nós, como cristãos, nós não somos instruídos pela palavra de Deus. Pedro reforça esse ensino também na sua primeira epístola, de que nós, cristãos, seguidores de Jesus, quando perseguidos, esbofeteados, injuriados, caluniados, privados, nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós, seguindo o exemplo de Jesus, temos que confiar todas essas injustiças àquele que julga retamente. E o Senhor é aquele que haverá de julgar. Então, Tiago está dizendo aqui para os cristãos que estavam sofrendo por conta do excesso de poder e de autoridade daqueles que tinham dinheiro e estavam influenciando os tribunais, arrastando muitos crentes injustamente para serem punidos. Tiago está dizendo, olha, suportem com paciência esses sofrimentos. Suportem, esperando por aquele que haverá de julgar retamente por ocasião da sua segunda vinda, o Senhor Jesus Cristo. Ser paciente aqui na passagem, conforme lemos no verso 8, sede vós também pacientes. Esta paciência aqui não significa esperar passivamente. Deixar que todas as coisas aconteçam e nós não vamos fazer nada, nós não vamos levantar a nossa voz contra as injustiças. Tiago não está tratando sobre isto. Pelo contrário, a palavra grega que ele usa aqui, macrotimel, carrega o significado de suportar as opressões injustas. Veja o que ele diz no verso 8. Sede vós também pacientes. Aí ele diz, e fortalecei o vosso coração. Então, é resistir pacientemente essas tribulações, essas opressões injustas, essas ofensas contra a fé, por esperar o que é mais valioso e recompensador no glorioso dia do Senhor, quando Ele vingará o seu povo contra os seus inimigos. Então Tiago usou, dentro daquilo que ele está enfatizando nessa passagem, no verso 7, de que nós precisamos suportar. Veja o que ele diz no início do verso 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. A partir daqui, Tiago vai fazer 3 ilustrações enfatizando este ensino. Ainda no verso 7, na parte B, você vê, eis que o lavrador, e aí ele vai dar uma ilustração no verso 7 até o verso 8. É a ilustração do lavrador. Aí no verso 9, ele traz uma outra ilustração que tem o mesmo propósito de reforçar o ensino de que devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Ele dá a ilustração do juiz. E por fim, verso 10 ao verso 11, ele faz uma outra ilustração sobre os profetas e como eles resistiram às hostilidades. E juntamente neste argumento, ele dá um exemplo de Jó, como Jó suportou pacientemente as suas aflições. Então, o lavrador é aquele que trabalha arduamente, esperando pelas chuvas e pelos frutos a serem colhidos nas estações adequadas. Nós trabalhamos, nós resistimos pacientemente os sofrimentos desta vida, aguardando o tempo da colheita. É assim que o lavrador, essa é a experiência do lavrador. Então Tiago está dizendo, olha, a semelhança do lavrador, vocês precisam suportar com paciência os sofrimentos presentes, sabendo que tem um tempo adequado para que vocês colham o fruto do seu trabalho, da sua perseverança na fé. E há um tempo, sim, determinado por Deus, para que o Filho de Deus volte ao mundo, Jesus Cristo, julgue os seus inimigos e recompense todos aqueles que o amam. O segundo exemplo ou ilustração que Tiago faz é do juiz. E basicamente, o argumento de Tiago vai na direção de que o juiz, ele é guiado pela lucidez em meio a conflitos e não se precipita no julgamento que faz com as palavras. O verso 9 diz, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Porque o juiz, ele julga conflitos. Ele está cercado de conflitos.
Há um conflito de um lado, há um conflito do outro, e ele precisa julgar essa situação com lucidez. Com lucidez, ele não pode perder o controle. Imagina o juiz tomando parte. Isso é quase que impossível no nosso país, né? Mas imagina um juiz tomando parte. Imagina ele sendo parcial, se queixando contra os outros. Tiago está dizendo, trazendo a ilustração do juiz, porque o juiz é aquele que não se precipita nas palavras. Geralmente, quando nós estamos enfurecidos, de cabeça quente, no calor de certas circunstâncias constrangedoras, ofensivas, nós nos precipitamos em palavras. Ofendemos, machucamos, agredimos e fazemos coisas sobre as quais depois temos que nos arrepender. Então Tiago está dizendo, paciência. Olhe para o juiz, a tempestade de acusações, de defesa, e ele está lucidamente avaliando todas as coisas, sabendo o momento de falar e que palavras falar. A terceira ilustração é a ilustração dos profetas. Eles resistiram às oposições, hostilidades, pela confiança na palavra que eles estavam pregando. Se eles não confiassem na palavra do Senhor, eles não enfrentariam o mundo hostil que eles tiveram que enfrentar. E eles fizeram isso confiando não apenas na palavra do Senhor, mas também nas misericórdias, como ele mesmo diz, na terna misericórdia e compaixão do Senhor. Eles sabiam que o Senhor estava ao lado deles. Eles sabiam a respeito de quem eles estavam falando. Eles estavam falando sobre o Deus verdadeiro. Sobre o Deus verdadeiro. Então, a vida cristã neste mundo é uma declaração de guerra. Sabe o que é você declarar? É seguir um caminho contrário à da maioria neste mundo. É se opor ao mundo, é se opor a relações, inclusive relações muito próximas, da própria família, que não dá crédito à sua fé, que não confia na direção da sua vida, e que é hostil a você, porque você crê no Senhor Jesus e está se esforçando para andar no caminho dele. E é comum cristãos sofrerem incompreensões, injustiças e acusações levianas, quando eles, por crer em Jesus, já estão cercados por muitas lutas, internas e externas. Então, olhando para a experiência dos profetas que passaram por isso, Tiago está tentando confortar, fortalecer os cristãos para que perseverem, para que resistam às pressões contra a sua profissão de fé e o seu testemunho coerente. O ponto central de Tiago é que o verdadeiro cristianismo não faz vista grossa do pecado. Antes, o identifica, confronta com arrependimento e busca viver em unidade com outros cristãos. Busca viver em unidade com outros cristãos. Por isso, todos os mais humildes e os mais abastados economicamente não deveriam ter fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Em acepção de pessoas. Capítulo 2, verso 1. Porque não importa qual é a nossa condição socioeconômica, o mais importante para o cristianismo bíblico é que tenhamos fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso faz de nós, todos nós, herdeiros da mesma graça de vida. E se não for assim, e se nós não confiarmos no testemunho da Escritura e na direção que ela dá para todos nós, nós vamos ficar julgando uns aos outros pela condição socioeconômica, pela procedência familiar, pela formação acadêmica, pela posição profissional na sociedade, e isso não deve caracterizar a vida de nenhum dos cristãos. Quando nós pensamos que Cristo é o elo e não a nossa condição socioeconômica, nós não fazemos acepção de pessoas. Nós não tratamos uns de maneira distinta dos outros por causa da sua condição financeira ou por qualquer outra condição. Por qualquer outra condição. Vamos ler a passagem de hoje, passagem que se encontra no capítulo 5, vamos ler apenas o verso 12. Hoje o nosso estudo se concentra apenas nessa passagem que diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Certamente você está se lembrando desta passagem no Evangelho de Mateus. Sim, obviamente, Tiago está resgatando no seu ensino, na sua epístola,
o 10º dos 12 ensinos de Jesus no Sermão do Monte. E ele está refletindo aqui na passagem que se encontra em Mateus capítulo 5, verso 33 ao verso 37, de que o cristão deve falar sempre a verdade. Ele deve recusar a mentira, o engano, deve se opor frontalmente a qualquer aversão à verdade. Jesus ensinou naquele sermão, conhecido Sermão do Monte, ele ensinou no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versos 33 ao verso 37, o seguinte: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos, os teus compromissos, os teus votos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso, o que disso passar, vem do maligno. Veja como essas palavras estão intimamente relacionadas com o ensino de Tiago, porque ele está repensando o cristianismo a partir dos ensinamentos fundamentais do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o primeiro ponto aqui. No próximo estudo nós veremos outros 2 pontos a partir dos quais Tiago conclui o seu ensino nesta epístola. Primeiro, a evidência da paciência. Desde o início do capítulo 5, Tiago apelou aos cristãos para que fossem perseverantes nas provas e nas provações. Desde o início do capítulo 5, na paciência quando injustiçados, verso 1 ao verso 12, é o que nós vimos nos 2 últimos estudos aqui. Hoje, no firme compromisso da fé. Então, é assim que nós devemos ser perseverantes nas provas e nas tentações, mantendo firme o nosso compromisso de fé. Nós que declaramos crer no Senhor Jesus, precisamos nos manter firmes, não arredar o nosso pé um passo sequer. Ainda que as provações se intensifiquem, ainda que as tentações sejam altamente persuasivas, nós temos que manter firme o compromisso que assumimos com o Senhor Jesus Cristo, o confessando como o Senhor da nossa vida. Tiago argumenta isso no verso 12. Depois, veremos aqui, versos 13 ao verso 18, que nós nos mantemos firmes frente às provas e tentações, nas orações uns pelos outros. Ele faz aqui várias aplicações sobre a importância da oração na vida colegiada, na vida coletiva de toda a igreja, e termina mostrando que nós perseveramos no meio das provas e tentações, ajudando a reconciliar aqueles que estão desviados, enfraquecidos na fé, aqueles que estão cercados ou já cativados pelo engano, das falsas doutrinas, da imoralidade, do mau testemunho do Evangelho, da falsa religião. Tiago está dizendo como as verdades que um dia nos alcançaram devem agora nos impulsionar, nos direcionar em relação àqueles nossos irmãos que estão enfraquecidos e na sua fraqueza estão desviados, extraviados. A igreja, meus irmãos, é uma assembleia, não é um indivíduo. Se porventura você já ouviu, ou se porventura você ouvir a afirmação de que você é a igreja, essa afirmação ela não é bíblica, porque a igreja, à luz da palavra de Deus, não é um indivíduo, e sim uma assembleia. 3 afirmações, não são todas, mas apenas 3 aqui, para nos lembrarmos deste ensino bíblico. Paulo diz em Romanos e em Efésios que os cristãos são membros uns dos outros. Em 1 Coríntios, capítulo 12, ele ensina que nós somos membros do corpo de Cristo. Veja a pluralidade, membros uns dos outros, depois pluralidade, membros, e a singularidade, corpo de Cristo, porque o que forma a igreja é a reunião de todos os santos, são todos os salvos, os professos de Jesus Cristo. E, por fim,
1 Pedro capítulo 2, verso 15, o apóstolo Pedro afirma que os cristãos, eles são como pedras vivas, edificados como casa espiritual. Pluralidade, pedras vivas, plural, que descreve uma singularidade, casa espiritual. Então nós não podemos conceber um cristianismo bíblico individualista, autônomo, independente, separado da comunhão com os santos. Essa história de que eu não preciso da igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso prestar culto com outras pessoas, eu na minha casa de pernas para cima, acompanhando os cultos pela internet é mais do que suficiente. Isso não é o ensino e o conselho de Deus para nós. Nós temos que nos unir, nós temos que, como ferro afia o ferro, relacionar um com os outros, nos fortalecendo e nos ajudando. Veja como Tiago mostra o impacto das verdades que transformaram a nossa vida e que transformam a nossa vida, devem afetar a vida dos nossos irmãos. Paciência quando injustiçados, firme no compromisso de fé, nas orações uns pelos outros e no esforço de reconciliar aqueles que estão desviados. O sofrimento de um afeta a saúde de todos os demais. Todos os demais. É triste quando nós tomamos ciência de irmãos que estão afastados da igreja, desanimados na fé, ou enfermos, ou enlutados. É triste para nós quando tomamos ciência de algum irmão que abandonou o caminho do Senhor e que está aliançado com o mundo, do qual o propósito do Evangelho é libertar. Isso tudo deve afetar a nós e não causar indiferença no nosso coração. Por quê? Porque o sofrimento de um afeta a saúde de todos os demais. Pois mesmo que esses demais se julguem saudáveis na fé, comprometidos com o Senhor, como corpo, não estão, porque a sua unidade é Cristo e não o bem-estar de cada indivíduo. E a mentalidade de corpo está evidente na teologia de Tiago, desde o início desta epístola. Desde o início, ele está tratando sobre as relações humanas, na maneira como nós julgamos o nosso irmão, nos relacionamos com o nosso irmão, maneira como nós o acudimos às suas necessidades, que ele chega a dizer que a verdadeira religião é acudir, é assistir, é visitar o órfão e a viúva. Quem são os órfãos e as viúvas? Senão aqueles que estavam mais vulneráveis à miséria, ao abandono, à solidão. Então ele está dizendo, olha, a verdadeira religião não é essa que prega Jesus de forma tão linda, mas ao mesmo tempo você é tão frio em desprezar as necessidades dos seus próprios irmãos. E ele destaca aqueles que são mais vulneráveis, porque a vida cristã, o cristianismo, ele é fundamentado em verdades eternas, que nos ensina a nos relacionar e a cuidar uns dos outros. Então eu não posso me conformar com uma vida cristã alheia da igreja. Isso não procede da palavra de Deus, isso não é a verdade de Deus para nós, e somos exortados a considerar a nossa responsabilidade. Por essa razão, destacou tanto as responsabilidades individuais, quanto os seus efeitos na coletividade da igreja, especialmente no capítulo 5. E ele começa o verso 12 dizendo, acima de tudo, meus irmãos. Ou seja, acima de tudo, ele está dizendo que, diante de todos os ensinos e apelos até o verso 11, de tudo que ele já ensinou até aqui, ele agora exorta a não fazer juramentos vazios. Senão incorre no mesmo erro daqueles que ele já exortou na epístola. Professam a fé, mas não praticam. Conhecem a palavra, mas não a obedecem. Não se precipitem em juramentos vazios. Aqueles que possuem a fé, ou seja, conjunto de crenças baseadas, fundamentadas, orientadas pelo ensino de Cristo através dos apóstolos, e nesta fé persistem em obras, em bom testemunho, não tem necessidade de invocar um juramento pelo céu, pela terra ou por qualquer outro juramento para provar a sua legitimidade bíblica. A fé bíblica, ela é o que é, e ela se mostra naturalmente. Você não precisa mascarar a fé verdadeira, ela se evidencia naturalmente
com arrependimento, com obediência, com acolhimento dos que sofrem, ajudando e exortando aqueles que estão desviados, orando uns pelos outros, visitando os que são mais vulneráveis. A fé verdadeira, naturalmente, ela produz em nós impulsos que caracterizam a igreja do Senhor Jesus Cristo, militante na terra. Então nós não temos necessidade de fazer nenhum tipo de juramento para provar a legitimidade da fé que nós professamos. É isso que Tiago está dizendo. Não há necessidade de fazer juramentos, nem pelo céu, nem pela terra, ou qualquer um outro, para provar a legitimidade da nossa fé. O testemunho deve ser tal, que ao dizer sim, deve significar sim, e ao dizer não, que seja exatamente isso, sem engano. O engano é quando você sai do sim, sim e não, não. Se você diz sim e pratica o não, ou se você diz não e pratica o sim, você está enganando. Em um juramento, a pessoa invoca uma coisa, poder, ou outra pessoa maior do que ela, geralmente invoca a Deus. Na história bíblica, é isso que nós encontramos em várias passagens. Para quê? Para atestar e afirmar a verdade do que é dito. Tal juramento era útil nas formalidades jurídicas e em outras formalidades também, como em nossos dias. É comum nos nossos dias, em cerimônias de casamento, fazermos promessas, juramentos, de unidade até que a morte nos separe. Em formaturas, nós fazemos um juramento pelos princípios da profissão que estamos agora preparados para exercer plenamente. Na ordenação, seja de uma autoridade pública, seja de uma autoridade eclesiástica, é comum também, no caso da autoridade eclesiástica, diante da palavra de Deus, fazer um juramento de que você haverá de cumprir as determinações bíblicas, que você haverá de servir de exemplo, que você haverá de observar os regimentos da igreja, porque a igreja não é minha, eu não posso fazer dela o que eu quero. Existe uma ordem estabelecida, um governo estabelecido, e eu devo mostrar respeito e submissão ao sistema de governo que Deus, pelas Escrituras, estabeleceu para o bem da igreja e para a sua preservação. Então, isso era comum e é comum até hoje fazermos juramentos. Juramentos. Em Hebreus capítulo 6, verso 16, nós lemos: pois os homens juram pelo que lhes é superior. Superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Então eles fazem um juramento por aquele que é superior a ele, e assim eles colocam fim à contenda. Porque quando você jura por alguém que é superior, como se colocando vulnerável às penas ou aos favores daquele que é capaz de julgar os seus atos e aquilo que você está afirmando com as suas palavras, isto, do ponto de vista do senso comum, tranquiliza, passa confiança. Então, sempre foi comum na história pessoas fazerem juramentos. Deus mesmo jurou. Diz em Hebreus ainda no capítulo 6, versos 13 ao verso 14. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Deus é a garantia de que a sua palavra não é apenas verdadeira, ela é fiel, ela vai cumprir, porque acima do Senhor não há ninguém semelhante. Então Deus é por si só altamente confiável, não há ninguém superior a ele. Tiago não proibiu juramentos legais, como eu mencionei aqui anteriormente, apenas ensinou que se as nossas palavras forem expressões honestas de nossos compromissos, não precisaremos apoiá-las com juramentos. O compromisso que eu fiz com Deus é um compromisso de vida ou de morte. Eu não posso abrir mão do juramento que eu fiz ao meu Deus, de andar nos seus caminhos, de não me apartar dele. Muito embora eu possa sofrer momentos de dúvidas, de desânimo, porque a vida cristã, ela não está isenta de sofrimentos. Mas o compromisso que eu fiz é de andar nos caminhos do Senhor e observar a sua palavra cotidianamente, para que as minhas palavras e os meus procedimentos correspondam à vontade de Deus e à glória que Ele é digno de receber.
Esse é o compromisso que eu fiz, crendo no Senhor Jesus, de andar nos seus caminhos. Eu professei Jesus como o Senhor da minha vida. E em toda a minha vida, o meu compromisso é de me manter fiel àquilo que eu me comprometi diante do Senhor e do seu povo. O que Tiago está proibindo não são esses juramentos legais. O que o Tiago está proibindo é jurar, ou seja, prometer e não cumprir, pois isso sim provoca a ira de Deus e expõe o infiel a juízo. Eu quero te pedir, por favor, que abra comigo Eclesiastes capítulo 5. Vamos ler 7 primeiros versículos desse livro, desse capítulo. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 ao verso 7, Salomão disse o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor, verso 5, é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Temer a Deus como? Verso 1 e verso 2 responde para nós de uma maneira enfática. Cuidado com os juramentos que você faz diante do Senhor. Porque se você faz um juramento, você faz uma profissão de fé e você abandona essa fé, você está provocando a ira do Senhor e pela infidelidade está se expondo a um severo julgamento. O que é ressaltado aqui é o compromisso esperado daqueles que dizem crer em Deus. Qual que é o compromisso que se espera daqueles que dizem crer em Deus? Que perseverem contra as oposições da sua natureza pecaminosa, a carne, o mundo e também o diabo. Capítulo 1 de Tiago, no verso 3, nós lemos o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Opa, estou lendo aqui, é 1 Pedro, por isso que estou achando estranho. Tiago capítulo 1, verso 3, ele diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É isso que se espera daqueles que creem em Cristo, que têm fé. É que na provação da fé que você já professou ter, você persevere. É isso que se espera dos verdadeiros cristãos. Contra a natureza pecaminosa, as inclinações da nossa própria vontade, do nosso próprio coração em direção ao pecado, ao mundo e também ao diabo. Pessoas inconstantes não são abençoadas, pois se precipitam nas palavras dirigidas a Deus sem confiança. Olha o que diz capítulo 1, verso 7 e verso 8. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Pessoas inconstantes, elas não são abençoadas por Deus. E acabam, essas pessoas inconstantes, buscando uma maneira de viver mais confiadas em si mesmas. É o que Tiago trata no capítulo 4, verso 13 ao verso 17. Ele vai dizer, por exemplo: atendei agora os que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Deus não faz parte dos projetos humanos.
É por isso que Tiago vai dizer mais adiante, no verso 15, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, ou seja, considere Deus nos seus projetos. Mas pessoas inconstantes, elas se dirigem a Deus de uma maneira a não confiar no Senhor. Elas, na verdade, confiam mais em si mesmas e praticam uma mera falsa religiosidade. Na prática, elas não estão interessadas no ensino da palavra de Deus, apenas naquilo que não exige delas o que elas não estão dispostas a abrir mão. Aquilo que elas não estão dispostas a abrir mão, elas começam a colocar um monte de desculpa, de situações e tal. No fim, o que a pessoa está querendo dizer é: eu não tenho disposição para obedecer a palavra de Deus, eu tenho disposição para seguir o meu coração. E Tiago exorta no capítulo 4, verso 16: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, que bem é este? Obedecer a palavra de Deus, e não faz, nisso está pecando. Se você conhece a verdade e não anda de acordo com a verdade te acusa de pecado. A verdade é igual a responsabilidade. Luz é igual a responsabilidade. A partir do momento que você sabe o caminho que você deve seguir e você não segue, você está pecando. Porque você sabe que esta não é a vontade de Deus para você e você está andando pelo caminho errado. Nisso está pecando. Pessoas inconstantes assumem compromissos de fé e logo abandonam, não perseveram. Se entregam, pelo contrário, aos enganos do mundo, em busca de satisfazer os prazeres da sua carne, se tornando alvos de acusações do diabo. O diabo é o caluniador, é o acusador. Por que ele acusa? Por que ele acusa? Ele acusa quando nós estamos nos metendo em caminhos que não são os caminhos do Senhor. Porque nós sabemos que quando nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, o qual intercede por nós, e temos a confiança de que se nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos deles, Deus considera a justiça plenamente cumprida por Cristo na cruz e nos torna justificados na sua presença. Mas se nós insistimos no pecado, nós nos tornamos alvos das acusações do diabo diante de Deus. Isso é vergonha para nós e é uma profanação para o nome que nós carregamos, o nome de Cristo, que um dia professamos diante de Deus e diante dos homens. Então, pessoas inconstantes, geralmente elas começam bem, mas logo elas abandonam, e elas agem com muita naturalidade. Elas começam um compromisso com a igreja, logo abandonam, começam a ler a Bíblia, logo abandonam, aquele objetivo de ler, de degustar, de disciplinar as nossas emoções, a nossa mente, o nosso coração, a ter prazer e alegria nas santas palavras do Senhor. Nós começamos o compromisso de santificar a nossa alma, de buscar a palavra de Deus, mas logo começamos a abandonar. Aí vamos abandonando a palavra, vamos abandonando as orações, vamos abandonando a comunhão da igreja e sutilmente vamos nos comprometendo muito mais com o mundo, que é inimigo de Deus, do que com Deus, que propôs através do seu Filho a nossa justificação do pecado. E o que Deus quer fazer em nós e através de nós começa a ser desprezado. E Tiago diz: vocês estão sendo arrogantes, estão confiando mais em vocês do que naquele que unicamente pode transformar a vida de vocês, pode transformar o destino de vocês, que pode dar resposta para vocês, que pode mudar as circunstâncias de vocês. Por isso oram sem confiança, preferem confiar em si mesmos. Portanto, a motivação suficiente para uma vida cristã saudável em relação ao compromisso de fé assumidos. A consciência de que o retorno do Senhor é a consciência de que o retorno do Senhor se aproxima e que Ele julgará a todos sem acepção de pessoas. Sabendo que o Senhor vem, que o juiz está às portas, como nós vimos aqui no verso 9 do capítulo 5, que o juiz está às portas, isso deve provocar em nosso coração temor. Temor para manter firme o nosso compromisso, seja a sua palavra sim, sim,
não, não. O que passar disto vem do maligno. Eu quero terminar fazendo aqui algumas considerações finais. Primeiramente, considerando que tudo o que Tiago ensinou antes, o cristão vive pela fé. O cristão, o que Tiago está demonstrando é que o cristão vive pela fé. A fé é a base, é o ponto de partida para as nossas obras. Obras sem fé são mortas. Fé sem obras é morta. A fé, ela verdadeira, ela nos conduz a viver um testemunho coerente com ela. E este testemunho, estas obras que se referem ao nosso testemunho no mundo, de perseverantes, de obediência à palavra de Deus, é o que glorifica o nome do Senhor, é o que nos santifica. Essa fé é poderosa, não apenas para nos salvar, mas também para nos santificar. Então, tudo que Tiago está ensinando aqui, basicamente, numa só palavra, num só verso da Escritura, é que o cristão vive pela fé. Viver obras. A fé é a causa das obras. O cristão vive pela fé, a qual é confirmada pelo seu testemunho nas relações pessoais. É neste sentido que as palavras devem ser tão verdadeiras que sirvam de garantia final, dispensando qualquer outro meio. Dentre estes meios, nós temos os juramentos. Então nós temos que viver de tal maneira que as pessoas não duvidem da nossa fé. Nós temos que viver de tal maneira que o nosso compromisso seja claro com o Senhor, inspirador, encorajador, contagiante, para que outras pessoas em torno de nós, vamos nos recordar que nós não somos igreja sozinhos, nós somos uma coletividade. E a nossa maneira de viver a vida cristã, direta ou indiretamente, haverá de afetar a vida dos nossos irmãos, até mesmo daqueles que nem sequer nos conhecem, nem sequer têm qualquer contato conosco, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo na terra, não uma igreja organizada institucionalmente falando. Nós somos o corpo de Cristo na terra, e isso transcende CNPJ, isso transcende geografia, isso transcende limites físicos. Nós estamos unidos como o povo santo de Deus em toda a face da terra. E se eu não procedo à luz da palavra de Deus, se eu não procedo à luz da palavra de Deus, eu estou afetando todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo é afetado. Mas se eu vivo à luz da palavra de Deus, guiado por essa confiança, sinônimo de fé, na pessoa de Jesus, então a minha vida contribui não apenas para a minha santificação, mas para a santificação dos meus irmãos. Quando uma pessoa é regenerada pelo Espírito Santo, é convencida pela palavra de sua culpa e condenação diante de Deus. O Espírito Santo, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos regenerou, Ele nos tornou vivos na presença de Deus. E justamente porque somos vivificados pelo Espírito Santo, agora, pela palavra de Deus, o Espírito nos convence da nossa culpabilidade. Eu sou culpado, eu estou condenado, eu tomo consciência do meu estado diante de Deus, e eu me envergonho, eu caio em desespero, eu peço socorro a Deus, porque o Espírito não apenas pela palavra expõe a nossa verdadeira realidade espiritual diante de Deus, como também nos guia até a solução, o Salvador, que é Jesus Cristo. É o Espírito quem nos toma pelas mãos e nos guia até a pessoa de Jesus Cristo. E é como se o Espírito estivesse dizendo: olha, você está desesperado, o seu estado é de miséria, é desesperador mesmo, o seu estado é dramático. Mas existe um cordeiro que foi morto, e ele é digno de tomar o livro e desatar os selos. E é o Espírito quem nos apresenta diante de Jesus, e diante de Jesus nós então apelamos com fé, crendo que Ele é o nosso representante, e é Ele quem nos justifica dos nossos pecados e nos concede o acesso à vida eterna. Deus nos considera justificados quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós nos apegamos firmemente
independente da nossa condição de saúde, da nossa condição financeira, independente de quaisquer circunstâncias da nossa vida, quando nós declaramos a nossa fé genuinamente em Jesus Cristo, somos justificados por Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não é por obras humanas, não é por mérito humano, não é por nenhuma outra razão, senão por aquele que na cruz disse: está consumado. O sangue do Filho de Deus é suficiente para nos justificar de toda a culpa do nosso pecado, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Agora somos novas criaturas, e como tais, temos que andar de acordo com a luz da palavra do Senhor. Essa graciosa obra da salvação se torna o princípio de uma nova vida de santificação nessa vida terrena, na qual provas da fé cumprem propósitos divinos. Porque o que lemos aqui no capítulo 1, versos 2 a 4, é exatamente como Deus usa essas provações para cumprir os seus propósitos. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em nada deficientes. Então, as provações da nossa fé, elas cumprem, no plano de Deus, propósito de nos santificar. Mas também há tentações da nossa carne. No capítulo 1, verso 13, ele diz: ninguém ao ser tentado, a palavra que ele usa agora já não é prova, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ou seja, Deus não tem atração pelo mal, e pela sua própria natureza, Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, o desejo do seu coração, a vontade que nós carregamos desde o nosso nascimento. Nós somos inclinados naturalmente para o mal. Eu sou pai de 2 filhos, eu sei exatamente o que a minha mãe e meu pai teve que viver comigo. Os nossos filhos, nós desde a infância, nós ensinamos o que é certo. Não precisa ensinar o que é errado, porque é natural fazer o que é mal, é natural mentir, enganar, trapacear, é natural fazer aquilo que é errado, transgredir leis é natural para nós. É natural para nós a promiscuidade sexual, é natural para nós a corrupção, que é vista por uma sociedade que não teme a Deus como um meio de pacificação da sociedade. Nós sabemos que existe corrupção, mas enquanto estão corrompendo, a sociedade está tranquila. É natural para nós o pecado. O que não é natural para nós é ir contra o pecado. Por isso Tiago está dizendo: olha, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, o pecado é sempre uma responsabilidade pessoal e intransferível. Eu pequei e peco porque eu quero pecar, porque eu estou desafiando a Deus, e eu quero provar para Ele que eu tenho mais razão do que Ele. É um ato de rebelião contra o Senhor. O pecado ofende a Deus, mas também provoca a ira de Deus. Ah, meus irmãos, se não fosse o Senhor Jesus para interceder por nós, Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. São a causa de nós não sermos consumidos, porque na justiça perfeita de Deus, na sua plena santidade, a punição é uma exigência. Contudo, Ele imputa essa justiça em Cristo, que intercede por nós. Que intercede por nós. Então, essa graciosa obra da salvação se torna o princípio de uma nova vida de santificação nessa vida terrena, na qual provas da fé cumprem propósitos divinos, mas também tentações da carne pressionam o crente a abandonar os compromissos assumidos publicamente no seu batismo, tornando-se amigo do inimigo de Deus, ou seja, o mundo como um sistema de vida pecaminoso. Quando nós nos aliançamos com o mundo como sistema de vida pecaminoso, nós estamos nos opondo a Deus como inimigos. Ao que tudo indica, muitos para os quais Tiago escreveu estavam deixando seus compromissos como cristãos, desassociando a fé
do testemunho, sendo infiéis ao estabelecer amizade com o mundo, que Tiago diz no capítulo 4, verso 4, infiéis. Tiago chega a dizer isso claramente, chamando aqueles cristãos de infiéis. Por quê? Porque estavam estabelecendo amizade com o mundo e desprezando a vontade de Deus em seus projetos, capítulo 4, verso 16. Neste contexto, havia dentro da igreja, pasmem, entre os próprios irmãos, aqueles que oprimiam e os que eram oprimidos. Basta lermos com cautela o que diz o capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Razão porque os ricos e poderosos foram severamente exortados, e os mais vulneráveis a exercerem paciência, não se precipitando nas palavras. Verso 5 até o verso 11, e aqui no verso 12, Tiago está reforçando a necessidade de sermos cautelosos no uso da nossa boca. Sua vida, ou seja, dos cristãos, deveria ser honesta e direta, a ponto de ninguém suspeitar de suas verdadeiras palavras e condutas. Seu compromisso deveria ser firme, perseverante e cheio de esperança. O que passasse disto, como disse Jesus, procederia do mal, pelo caráter do engano, quando o sim esconde o não e quando o não esconde o sim. Repetindo aquilo que Tiago nos ensina, aqui no capítulo 5, verso 12, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Vamos orar? Senhor Deus, sinceramente, Pai, nós reconhecemos que na perfeição da Tua palavra, todos nós pecamos contra o Senhor. Somos falhos, somos imperfeitos, e por mais que nós tentemos alcançar a Tua reta justiça, nós não conseguimos. Mas não nos deixe desanimar, Senhor. Não nos deixe para trás. Tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados. Fortaleça, Senhor, os nossos pés para continuarmos firmes na confissão da fé, na pessoa bendita do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, o nosso mediador. Pois nele, e somente nele, sabemos que somos aceitáveis à Tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Exorta-nos, confronta-nos, restaura a nossa vida, santifica a nossa vida. Nós Te pedimos isto, porque nós reconhecemos desesperadamente a dependência que temos do Senhor. Queremos Te amar e crescer amando mais e mais ao Senhor, Te adorando em espírito e em verdade, porque não há outro Deus, nem no céu nem na terra, não há ninguém semelhante ao Senhor. E o nosso prazer é de estarmos na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Nós Te suplicamos pela Tua bênção e pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém.